Olá, amigas e amigos internautas. Antes eu quero fazer um pequeno registro aqui. No vídeo passado eu tive um probleminha, cortou o final. Foi exatamente a parte que eu comentei sobre as redes sociais. Tem uma parte final que eles comentam sobre as redes sociais, os autores do livro. E eu falava exatamente da questão das fake news, porque tem as fake news que são aí do submundo, da vulgaridade, enfim. Agora tem as fake news produzidas. Falou-se muito do uso do WhatsApp na eleição pelo Jair Bolsonaro, pelo bolsonarismo e tal, né? Mas é importante considerar que eles produziram uma grande quantidade de contra-informações, de narrativas, que isso foi despejado nas redes sociais, sobretudo aí nos grupos de WhatsApp. Eu também estava recordando de um mini documentário que eu resgatei agora há pouco tempo, do 7º Congresso do PCdoB, e isso foi em 1988, que esse mini documentário está lá no meu canal, o outro lado da notícia, que é o Rogério Lustosa, um veterano aí da área de comunicação, foi editor da Tribuna da Luta Operária, e ele apresentou esse informe lá no 7º Congresso do PCdoB, e ele abre dizendo exatamente assim, que a disputa, mais ou menos assim, que a disputa não se dará no campo dos meios de comunicação, que seria disputar com os grandes monopólios, com o grande poder do capital, o poder econômico, mas ele dizia, mas sim está nos conteúdos. Essa que é a questão, não adianta a gente, ele dizia, né, é necessário, né, adotar os meios mais modernos, a modernidade da comunicação e tal. Agora, o fundamental é o conteúdo, isso que ele quis dizer, está lá, enfim. Eu acho que é muito atual isso. Não adianta nada ter aí todas as parafernálias eletrônicas, os recursos eletrônicos, se a gente não produz conteúdo para fazer a disputa. É aí que está a nossa força, né? A força dos argumentos, dos fatos, da verdade. E, portanto, a gente tem que analisar as fake news nesse contexto. Quer dizer, tem as fake news do submundo e tem as fake news produzidas pelos grupos de mídia, né? As subjetividades, as manipulações políticas, ideológicas. Nesse caso aí agora que estourou dos hackers e tal, a gente está vendo muito disso, né? A gente pode partir aqui, ter como referência as manchetes dos jornalões, dos 3 jornalões, que são os cabeças dos grandes grupos midiáticos que controlam, pode-se dizer assim, um monopólio da informação, um monopólio da difusão de pensamentos e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa impermeável, né? E a partir dessas manchetes a gente compreende, né, toda a manipulação que é feita, e a partir dos editoriais a gente entende a linha que eles vão dar para a abordagem de um determinado assunto, né? Não é à toa que eles fazem questão de ter os seus jornais impressos aí com editoriais, etc, etc. A manchete da Folha diz que hacker diz que não alterou o material encaminhado a site, ao Intercept, né? E aí a Folha destoa do Globo e do Estadão. O Globo já dá a manchete assim: hacker diz que Manuela Dávila fez ponte com site, e o Estadão vai na mesma linha, diz que Manuela Dávila repassou o contato de Glenn, diz hacker. Ou seja, eles deram mais importância, o Globo e o Estadão deram mais importância a essa história aí da Manuela Dávila, ou seja, da forma, e nenhuma importância para o conteúdo. Quer dizer, a essência que precisa ser analisada, o mérito que precisa ser abordado. Nesse sentido, a Folha destoa. Não significa que a Folha mudou de lado, né? Essa que é a questão. A Folha simplesmente está abordando o problema de um outro ponto de vista. Ainda é cedo para avaliar até onde a Folha vai nisso. A Folha faz, por exemplo, os editoriais são outro ponto, né, importante para a gente ter como baliza. A Folha faz um editorial muito crítico ao Sérgio Moro, que diz aqui, juízo afoito, e diz lá que Moro confunde, a chamada diz assim, né, Moro confunde público e faz intromissão injustificável na apuração sobre hackers. O comportamento do Moro, que é o comportamento padrão dele na Lava Jato e nas operações anteriores, lá no outro lado da notícia eu comento isso desde começo de 2016, e no meu blog também, outro lado da notícia, eu escrevo muito sobre esse tema, né? Meu blog é de 2008, né? Eu acompanhava lá já a farsa do mensalão, né? O significado, o sentido do que é a Operação Lava Jato. Já o Globo faz um editorial, né, estilo antagonista, que são porta-vozes oficiais, chapa branca da Operação Lava Jato. O editorial do Globo é antagonista puro, né?
que está ligado diretamente à Operação Lava Jato, ao submundo ali, todas enfim, as tramóias, podemos chamar assim. Que o editorial diz aqui que os perigos eletrônicos que ameaçam todos. Nós estamos sob ameaças e perigos eletrônicos. E aí começa as tantas a abordar essa questão do dinheiro, que diz que o hacker e a sua esposa, com renda de 3 mil reais, movimentaram 627 mil no período entre abril e junho e tal. E aí que está o mote da coisa, o pulo do gato deles, que diz aqui que aqui cabe um alerta ao Pleno do Supremo para que avalie com a devida atenção a proibição baixada pelo ministro Dias Toffoli a que o Ministério Público tenha um acesso mais amplo aos dados do COAF sobre movimentações bancárias. Quer dizer, já para onde eles levam a discussão, o debate, né? Quer dizer, o Pleno derruba a proibição do Toffoli para que esses hackers sejam investigados. Eles não estão interessados no COAF para investigar lavagem de dinheiro, caixa 2, essas coisas, denúncias que surgiram aí no curso da Operação Lava Jato, do Mensalão, né? Não é nada disso, é simplesmente para fazer o jogo que eles vêm fazendo aí, a seletividade, as perseguições políticas, as afrontas ao Estado Democrático de Direito. Aí o Estadão prossegue ainda dizendo que, por inevitável, militantes e simpatizantes do lulopetismo, esses adjetivos, epítetos, são importantes, né, como baliza da desinformação, né, da manipulação ideológica. Sempre tem o epíteto e os adjetivos que esses adeptos do lulopetismo desejam invalidar condenações no âmbito da Lava Jato, principalmente de Lula, mesmo que o veredito do ex-presidente tenha sido confirmado por mais 2 instâncias. Eu sempre comento lá no outro lado da notícia que tem um espectro, não dá para dizer que a decisão lá do TRF4, mesmo do STJ, estejam desconectadas, as decisões estejam desconectadas do espectro da lógica da Lava Jato, da pressão, da manipulação e etc. Eles não analisaram mérito nenhum, todo mundo que acompanha o processo sabe disso. E não à toa que existe no STF essa divisão, tem um setor considerável do STF que falou, nessa aí da Lava Jato eu não entro não. E não é à toa que também são alvos, vítimas de ataques, né, com ferocidade aí, né, do Grupo Globo. Essa história do Dias Toffoli que eu acabei de ler aqui é um exemplo disso. Aí diz ainda o editorial que juristas nada viram de anormal nas supostas conversas entre Moro e Dallagnol que negam a veracidade das mensagens. Juristas? Quais juristas? Juristas tem de todo jeito. A questão é ideológica, é política. Tem uma história que se contava antigamente de um jornalista que estava num plantão modorrento e alguém disse para ele, escreve aí uma matéria final de ano, coisa Natal, acho que era plantão de Natal, não estava acontecendo nada, né? A pauta estava vazia e ele disse, escreve aí uma matéria sobre Jesus Cristo. Ele teria dito contra ou a favor? É um exemplo aqui, quer dizer, juristas, você pode, né? A questão é o mérito, esse é o ponto fundamental. Ainda diz que as conversas, o Globo dizendo, não podem ser periciadas porque o site Intercept não dá acesso à íntegra do material, né, diz que também foi publicado pela Folha, Veja e tal. Quer dizer, então o que ele está dizendo aqui é que teria que ter acesso e tal, né, para saber se tem veracidade, se não tem veracidade. Agora, a Globo dá acesso às suas fontes? Como é que o Grupo Globo tratou os vazamentos da Operação Lava Jato? E nesse caso está tratando, tem vazamentos, eles de vez em quando soltam aí alguma coisa. A Globo teve acesso a isso, teve acesso a... Como? Então revela suas fontes também, quer dizer, vale para um, não vale para outro. Olha aí o sentido político da coisa, da politicagem, né? O sentido ideológico sobretudo. E o editorial diz, mas não parece haver dúvidas de que os textos são editados. Não parece haver dúvidas, isso é uma sentença. É a teoria, o jornalismo da teoria do que seria se fosse de acordo com os meus desejos, não são os fatos. Mas parece não haver dúvidas. Com base em que eles dizem isso? Olha aí o sentido da manipulação política e ideológica. O Merval Pereira, que é o porta-voz do clã Marinho, né, também faz uma coluna muito reveladora, né, com o estilo do jornalismo, da teoria do que seria se fosse o jornalismo de esgoto, como dizem os blogueiros progressistas, né? Jornalismo de esgoto, que ele diz aqui que os hackeamentos,
né? Não tem nada a ver, não é amor à causa, né? O Glynn teria dito isso aí, né? Que os hackers, né, para prestar uma informação ao povo, alguma coisa assim. Aí ele já faz uma ironia aqui, né? E ele recorre, o Merval Pereira recorre ao caso do Watergate, aquela história lá do Nixon, bem conhecido, do jornalismo investigativo, célebre como jornalismo investigativo, diz o Merval Pereira, que virou livro e virou filme. Ele diz que o diretor do filme criou a frase famosa, sigam o dinheiro, né? Veja que é aí a manipulação da coisa, quer dizer, só seguir o dinheiro para ir atrás dos hackers para saber, né, quem pagou. Ele supõe, a gente já vai ver isso, ele supõe que quem pagou foi a Manuela Dávila, foi o PT, né? Ele deixa nas entrelinhas, a manipulação, joga para o público, né, e fica a versão distante dos fatos, né? Fake news, isso é fake news, claro, aí o fake news trabalhado, né? O fake news vulgar do submundo que eles dizem combater, né? Que aí ele diz, chegamos agora a esse ponto de seguir o dinheiro. Quer dizer, por que eles não seguiram o dinheiro para rastrear as denúncias de Caixa 2 na Lava Jato, de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, contas no exterior, etc, etc. Mas aqui precisa seguir o dinheiro, segundo o porta-voz do clã Marinho. Ele diz, ao revelar que Manuela, a ex-candidata a vice do petista Fernando Haddad, esses epítetos são importantes para eles, na lógica dele, da lógica da manipulação, é petista, é lulopetismo, não sei o que, é o demiurgo de Garanhuns, como fazem os editoriais do Estadão. Ele diz aqui que a Manuela Dávila, vice do petista e tal, foi a intermediária entre ele e o editor do Intercept, o Glynn e tal. E diz aqui, ter intermediado a entrega do produto de um crime para um jornalista pode implicar cumplicidade na visão de alguns. Quer dizer, a Globo não faz esse tipo de crime na lógica deles, crime entre aspas, né? É isso, não só a Globo, não só a Globo. É uma prática do jornalismo, da mídia, fazer esse tipo de crime, né, no linguajar deles. Aí diz aqui que, ao revelar e tal, o envolvimento da Manuela, alguma coisa nesse sentido, aí diz que o hacker Walter Delgatti colocou-a na chamada sinuca de bico. Por que sinuca de bico? A Manuela já falou, quer investigar, investiga, tudo aí, tá tudo aí para vocês analisarem. Aí ele diz, ter intermediado a entrega do produto de um crime para um jornalista pode implicar cumplicidade na visão de alguns. Sempre tem alguns. Aí, os juristas, os alguns. Quem são os alguns? Eles. Ele, né? O Merval Pereira, os Marinho, a Lava Jato, o espectro da Lava Jato. Esses são os alguns aqui. Ele prossegue aqui dizendo que há, porém, quem considere que a ex-deputada apenas agiu como uma pessoa que informa, um jornalista e tal. Há, porém, quem... é sempre o sujeito oculto, né? Por isso que os blogueiros chamam de jornalismo de esgoto. Aí ele diz, se Manuela Dávila participou da negociação para a compra do material, poderia ser acusada de cumplicidade. Aí a teoria do jornalismo seria, se fosse a minha vontade, é que seria, que fosse assim. Aí já joga para o público. Não, ela pode ter intermediado aí, ó, as negociações e tal. E aí ele diz aqui, e se um partido político foi o negociador da compra, será possível enquadrá-lo criminalmente. É importante lembrar que já teve um advogado aí de um dos hackers que disse que a intenção era vender o material para o PT. Olha aí, como as coisas já começam a se encaminhar para uma manipulação típica da Lava Jato, típica, de seletividade, da teoria do que seria se fosse, condena, né, e se divulga, se massacra a pessoa, segundo delação, segundo não sei o que, a indústria da delação premiada, etc, etc. Né? E aí ele diz aqui que no caso presente e tal, insistir nessa versão fantasiosa dos hackers, né? A Polícia Federal poderá usar seu Telegram para confrontá-lo, do hacker, confrontá-lo com as conversas que teve com Manuela Dávila e Glynn Greenwald. Isso aqui é o típico do sujeito, do jogador, perna de pau, que vai chutar a bola, chuta no vácuo, né? Se ela disse que pode, tá aqui, pode ver aí e tudo mais. O Glynn diz que não revela a fonte, porque, né, é aquela história. Então vamos acabar aqui com a farra do boi e vamos todos abrir aqui o sigilo da fonte. Vamos mudar a Constituição. Essa que é a lógica da coisa. Agora a Manuela tá aí, né, na versão aqui do Merval Pereira, né? Ela mesma pode olhar à vontade aí, né?
Agora, isso é importante considerar o espectro da coisa. Tem o caso, por exemplo, da juíza Gabriela Hadi, aquela que condenou o Lula copiando a sentença do Moro, com aquele português estropiado e tal. Esse pessoal da Lava Jato, eu sempre digo lá no meu canal, o Outro Lado da Notícia, parece que eles têm uma dificuldade com redação. As redações deles são sofríveis, que o Deltan Dallagnol pediu que fosse retirado o sigilo de um documento que a Folha mostrou aí, né? Ele recebendo dinheiro de uma empresa envolvida na investigação da Lava Jato, ele quer que tira, quer que quebre o sigilo da fonte da Folha, né? E ela escreve, né, que a Folha feriu princípios éticos e não sei o quê. Na redação dela, na estropiada, ela escreveu: a publicização de investigação pendente acarretará notório prejuízo as apurações, eventual prejuízo, a colheita de provas, a recuperação de ativos criminosos e a punição de pessoas envolvidas em crimes. Veja que o linguajar deles, o dicionário deles, não foge disso aí. É aquele moralismo de duas caras, né? Uma pública, outra privada e tal, né? Que a gente conhece bem. E ela disse ainda mais que quem perde com a publicização é a sociedade. O discurso típico do moralismo, né? Agora a gente vai ver na prática, é aquilo, ela copiando a sentença do Sérgio Moro, vai ver, tem um caso aí, por exemplo, desse procurador Diogo Castor. Quem deu a notícia foi um colunista da revista Época, Tiago Herdi, né, que ele fala que esse procurador foi afastado aí meio que às escondidas da Lava Jato e tal, que ele pagou do próprio bolso. Esse é um caso que precisa ser investigado. De onde veio o dinheiro? Olha aí, ó. Ô, COAF! Eu quero ver, se liberar o COAF, se eles vão atrás desse caso aqui do Diogo Castor, que ele pagou um outdoor que eles colocaram ali na entrada do aeroporto lá de Curitiba, né, do Afonso Pena, lá em São José dos Pinhais, né, que a peça dizia o seguinte: bem-vindo à República de Curitiba, terra da Operação Lava Jato, a investigação que mudou o país, aqui a lei se cumpre e tal. E depois ele escreveu um artigo no Antagonista, porta-voz da Lava Jato, ligado diretamente, né, às entranhas da Lava Jato, e ele escreveu um artigo lá que ele dizia que tudo podia parar lá no plenário do STF, né, com a turma do Abafa. A turma do Abafa é o setor lá do STF que não entrou no jogo da Lava Jato, né? E aí eles ficaram temerosos de que isso poderia ter implicações, afastaram ele meio às escondidas. Isso aqui é um caso que mereceria ser investigado, né? O Reinaldo Azevedo também divulgou aí, isso também tem uma importância. Eu acho que a essência da coisa está nessa divulgação do Reinaldo Azevedo, lá do The Intercept. Essa história da conversa do ministro Luiz Fux, do STF, o Dallagnol falando do Luiz Fux, conversando com uma pessoa, uma mulher que chama Débora Santos, que é esposa do procurador Eduardo Pelela, que foi chefe de gabinete do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Essa informação que se liga com as denúncias recentes aí, envolvendo venda de palestras, de livros, essas coisas todas. No meu canal, O Outro Lado da Notícia, eu comento isso desde o começo de 2016, que eu sei que eles fazem isso. Está tudo lá comentado, enfim. Agora tem o outro lado, né? Quer dizer, isso vai despertando reações. É importante a gente atentar para isso também, no sentido de que essa posição da Folha é importante nesse momento, né? Tem o caso aí do procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, né, que é do Ministério Público Federal, que ele requeriu à Justiça o arquivamento de 2 pedidos de censura ao Intercept. A turma do Bolsonaro aí pedindo para censurar, proibir a divulgação do Intercept e tal, né? Veja que o jogo é pesado. E ele teve essa postura digna, né? Teve também aí o presidente da Associação de Delegados de Polícia Federal, o nome dele é Edvandir Paiva, criticando o Sérgio Moro, essa atitude aí do Sérgio Moro de diz que vai destruir as provas, destruição de provas. Por isso que o PT e o PDT pediram a prisão dele, né? Interferindo nas investigações, né, que ele diz aqui que ele, o Moro, é alvo da invasão de celular. O ideal seria aguardar a investigação terminar e o sigilo ser levantado pelo juiz da causa. Não é ele. Olha aí. É o comportamento do estado de exceção, né? E que é importante. Eu estou lendo a biografia do Roberto Marinho, ainda estou na metade, né, e por circunstância, hoje mesmo eu estava vendo isso, a história de uma carta que surgiu lá contra o João Goulart, isso no final dos anos 50,
né, que dizia que ele queria criar uma república sindicalista, que ele estava em contato com os peronistas. Depois se descobriu que a carta era forjada, foi forjada lá em Uruguaiana, né, tem muito a ver na aparência, né, com esse caso agora dos hackers aí e tal, né, quer dizer, precisa ser investigado a fundo, analisado as coisas com profundidade, Agora é isso, a mídia se especializou, não é que se especializou, a essência dela é produzir fake news, como é o caso dessas manchetes, desses editoriais do Estadão e do Globo. E eu fiz aqui, eu vou deixar também um especial que eu fiz sobre João Goulart, que tem essa passagem, né? Interessante como se formou aquele movimento ali que depois desaguou no golpe de 64. Tem também uma crítica da presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, que é a senadora Simone Tebet, que é do MDB do Mato Grosso do Sul, que ela disse que o Jair Bolsonaro não tem respeitado a Constituição, presidente, e governou nesses 6 meses como um autocrata. Nessas alturas do campeonato, Sérgio Moro e Bolsonaro, né, estão diretamente conectados. A lógica de um prevalece sobre o outro e vice-versa. Que é a lógica da Lava Jato, que ela está dizendo aqui é isso. Então é um alerta que ela faz importante, porque não se tenha dúvida, nesse caso não cabe dúvida, cabe interpretações, não dúvidas, de que o Bolsonaro caminha cada vez mais para um estilo de governo autoritário e totalitário. Tem também essa questão da portaria do Sérgio Moro, que vem sendo aí duramente contestada. Veja bem, essa portaria também é um caso típico de estado de exceção. Lembra a famosa Lei Adolfo Gordo, lá do começo do século XX, quando os operários imigrantes começaram a organizar o movimento sindical, criou-se essa lei aí, Adolfo Gordo, né, para expulsar qualquer estrangeiro que se envolvesse com atividade sindical, atividade política. Pode-se dizer que o Moro é o Adolfo Gordo, a Lei Moro, né, podemos chamar aqui de Lei Moro, né, e fazer esse paralelo com a Lei Adolfo Gordo, típico de regimes fascistas, né, totalitários, de exceção e tudo mais. Essa história, o fundo da questão é exatamente, se a gente pega tudo isso, né, pega a denúncia da senadora Simone Tebet, pega o caso aí do presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, pega o caso agora das contestações à portaria do Sérgio Moro, que simbolicamente recebeu o número de 666, né, e a gente vai ver o fundo econômico, vai ver, por exemplo, uma certa celeuma que causou também uma outra portaria do governo, né, abrindo a importação de bens de capital e tudo mais, que gerou uma grande celeuma, sobretudo no norte do país, que a mídia não trata disso. Isso acabou ficando meio que no subterrâneo, né? Que o Eduardo Braga, o senador lá do Amazonas, ele disse o seguinte: se o governo não negociar com parlamentares e fabricantes uma medida alternativa capaz de garantir, porque isso afeta muito lá a Zona Franca de Manaus, na produção de máquinas, etc., capaz de garantir o emprego de mais de 2 milhões de brasileiros que trabalham no setor de bens de capital e informática, a saída será aprovar um decreto legislativo que derruba a portaria. Veja que eles vão criando decretos, portarias e tal, e vão destruindo o país, desempregando gente, fazendo reforma da Previdência, reforma trabalhista, entregando o pré-sal, né? É um governo que vai destruindo o país, vai destruindo o seu aparelho econômico e também vai destruindo a sua institucionalidade democrática. Por isso que tudo isso tem que ser visto neste contexto, nesse conjunto. É um processo político que exige, para ser contestado, exige outro processo político com forças, acumulação de forças, né? A velha história de se entrar no campo de batalhas com forças suficientes para vencer o inimigo. Muito obrigado pela atenção, volto com outro assunto brevemente. Até lá.